nota olá Fulião, olá você que gosta de carnaval. A gente está aqui hoje dando sequência ao projeto Carnaval de Arco Verde, Histórias de Foliões Sertanejos. Esse projeto é incentivado pela Lei Aldir Blanc Pernambuco e hoje a gente está aqui no terceiro episódio para falar sobre o Carnaval de Blocos. Veja bem, nós estamos na cidade de Arco Verde. Arco Verde é uma cidade pernambucana que fica a cerca de 260 quilômetros da capital Recife e estamos aqui no sertão do Moxotó. Arco Verde é a primeira cidade do sertão. Então hoje a gente vai conversar aqui com dois personagens do Carnaval de Arco Verde, que é Zé Alberto Maciel, mais conhecido como Duda, e Paulo Sobreira. Ambos participaram ativamente de momentos do Carnaval de Arco Verde e hoje a gente vai fazer uma conversa, na verdade não é entrevista, é uma conversa com eles para relembrar momentos marcantes da história do Carnaval e a partir disso a gente fechar essa trilogia que começou com o Carnaval de Rua, com o Carnaval Periférico, depois fizemos um episódio só falando sobre Carnaval de clubes, os grandes bailes carnavalescos, os antológicos bailes carnavalescos, e hoje a gente vai falar sobre os blocos. Os blocos que na verdade eram agrupamentos, na maioria jovens, de pessoas que se juntavam no carnaval por afinidade de amizade e enfim, essas pessoas se juntavam e brincavam tanto na rua como também participavam dos bailes carnavalescos. Então, antes de iniciar, eu vou pedir a você que dê o joinha, dê o like aí, e se inscreva no canal do Cocar para que a gente continue produzindo esses conteúdos culturais maravilhosos para vocês. Então eu vou abrir aqui inicialmente apenas com a apresentação deles. Zé Alberto vai dizer quem é ele, onde nasceu e tal, e depois Paulinho vai falar também, vai fazer suas apresentações. Por favor, Duda. Eu nasci aqui em Arco Verde, me criei na Rua Velha, e tive o prazer de participar, já adulto, do Grupo Jurema. Nós brincamos cerca de 5 anos, e estamos aqui para contribuir com esse projeto muito importante, resgata a nossa história, a história dos carnavais de Arco Verde, que infelizmente os costumes mudaram, e com isso mudaram também essas tradições. Paulinho, você agora. Paulo Sobreira, nasci também aqui em Arco Verde, na rua Augusto Cavalcante, onde até hoje moro. Hoje é Idelfonso Freire, que é uma paralela, e sou formado em Educação Física e fiz parte desde a adolescência de um grupo que teve outro nome, mas prevaleceu final com o nome Lambaia. Agradeço a Kleber, em nome do grupo Lambaia, pelo convite, já repassado convite direto ao Ulisses, nosso presidente executivo, mas infelizmente, por motivos particulares, ele não pôde estar aqui e me passou essa responsabilidade. Agradeço desde já. Já que você falou do nome de Ulisses, é importante a gente lembrar que ele deu uma grande contribuição para o projeto, porque a gente teve conversas prévias, ele disponibilizou fotografias, também fez alguns depoimentos que nos ajudaram a construir esse roteiro. Então, muito obrigado a Ulisses Brito, que também fez parte, integrou esse contexto do Carnaval de Arco Verde. Então a gente vai começar aqui falando sobre o Carnaval de Arco Verde de maneira geral. Na verdade é um carnaval que ele iniciou por volta dos anos 20. Na verdade nem existia ainda a cidade de Arco Verde, era ainda o Olho d'Água dos Breves. E aí foi se formando os blocos e no período a qual a gente se refere, só para contextualizar, foi no final dos anos 70 e início dos anos 80, foi quando estavam em plena atividade tanto o grupo Jurema como o grupo Lambaia, E
esses blocos, essas agremiações, a gente pode até falar assim, porque eu vivi esse período e lembro que eram agremiações que elas tinham uma estrutura até administrativa, de arrecadação de recursos, faziam reuniões periódicas, existia até um estatuto, né, para pessoas entrarem, como é que poderia, que requisitos iria cumprir para participar daqueles grupos. Então realmente foi um período importante e esses grupos, esses blocos, como queiram chamar, eles tiveram importância fundamental na construção desse carnaval de Arco Verde, que foi realmente um carnaval de destaque aqui dentro do sertão. Então, como a gente tinha dito, Duda, ele integrou o Bloco Jurema, foi presidente, eu acho que foi o presidente durante todo o período do Bloco, e Paulo era do Lambaia, que também era muito ativo na construção, na organização do Bloco. Mas a gente sabe que antes desse período, né, final dos anos 70, havia outros blocos. Na pesquisa que a gente fez, a gente identificou, ainda na conversa com Paulo Rubens, ele falava de um bloco de estudantes que havia naquele período ali, da década de 50, década de 60, estudantes que moravam fora, que se reuniam no carnaval e faziam essas agremiações, esses blocos. E também a gente tem notícia ali que nos anos 70, um pouco antes de chegar Jurema e Lambaia, existiam dois blocos que se destacaram bastante, que era o Coça Coça, que acho que esse veio desde o final da década de 60, e um bloco chamado também, um bloco Ferro Velho, lembrei agora. O Ferro Velho, que também eles vieram antes. Então, na verdade, quando o Jurema e Lambaia e outros blocos da época chegaram, já tinha havido umas outras agremiações anteriormente. Vocês lembram de antes desse período que vocês brincaram, de outros blocos que existiam na cidade, ou até no período que vocês eram criança, né? Vocês têm lembrança? O que é que vocês lembram do carnaval assim de blocos, de rua? Duda, primeiro. Rapaz, eu na verdade eu só lembro do Coça Coça, da história do Coça Coça. Inclusive tem uma foto dessa tropa, né? Da turma do Coça Coça, né? É outro bloco que eu me recordo assim. Ouvi falar nesse Ferro Velho também, mas não tive aproximação, não cheguei a conhecer. Se cheguei, não lembro componentes desse bloco, né? Mesmo ponto de vista, a questão do Coça Coça e o Ferro Velho. Me antecedeu eu não ir a clube ainda, certo? Quando eu comecei a ir a clube, já não existia mais esses blocos, o grupo. Bom, então agora a gente vai falar propriamente dita do Jurema e do Lambaia, né? Eu queria que Duda, ele falasse desde as origens mesmo, como é que começou a história. Na verdade, tem duas ruas aqui em Arco Verde, Rio Central, que se destacavam bastante, que era a rua Leonardo Couto, né? Que é a Rua Velha, e a Rua Leonardo José Guimarães, que é a Rua da CELP, que foi exatamente nesse cenário que surgiu essa movimentação, tanto do Jurema como do Lambaia. Então, Duda, você fala aí desse período, como é que foi que surgiu, os bons tempos de brincadeira, enfim, todo o período em que o Grupo Jurema ele teve em atividade. Nós começamos, na verdade não era o Grupo Jurema, eram os petromagnatas. E surgiu a ideia de se alugar uma Kombi. E qual seria o nome dessa Kombi? Isso foi no ano de 1978. E aí colocamos o número da Kombi Jurema, né? Brincamos 78 e 79. Aí foi quando veio essa turma mais jovem e realmente a gente formou o Grupo Jurema, que nós tínhamos como sede, basicamente, lá na casa da minha mãe, a garagem, né? E na casa do seu Diniz Araújo, saudoso Diniz Araújo, né? Que é na Rua da CELP e na Rua Velha, onde a gente onde a gente se concentrava, né? Então a gente brincamos ainda até 83, né? Acho que se 85 tentamos voltar, não conseguimos, né? Porque todo mundo, uns foram estudar fora, outros foram trabalhar e alguns casaram, né? Eu lembro bem que minha esposa brigou o carnaval e no domingo seguinte meu filho nasceu. No sábado seguinte meu filho nasceu, né? Ela desfilou no Bandeirante com a barriga enorme, né?
Então, mas a gente brincou esses anos, foi uma maravilha, uma coisa bem simples, uma coisa assim espontânea, né? Nós tínhamos alguns critérios para poder participar do grupo. Inclusive, a gente fez uma reunião histórica no Majestic. Tinha sala de reuniões lá no fundo do Hotel Majestic. A gente fez uma reunião para decidir a entrada de um componente, né? Então, mas foi muito bom, muito interessante essa participação nossa nos Carnavais de Arco-Verde. Maravilha. Então, a Duda fez uma retrospectiva aqui do Jurema, né? Que nasceu ali na Rua Velha, e toda aquela movimentação em torno ali da casa da mãe dele, Dona Eulália, né? Que era considerada a madrinha do grupo e acolhia muito bem todo o pessoal. E agora eu queria ouvir de Paulo Sobreira como é que se deu essa história do Lambaia, como é que começou essa ideia, como é que o pessoal formou esse grupo que teve uma participação tão importante no Carnaval de Arco-Verde. A formação do nosso grupo, ela vem desde dos anos 72, quando a gente já era estudante de colégio, né, que se chamava colegial, e divididos em 2 ou 3 colégios, que eu não vou citar os nomes, e a gente veio com essa formação a partir daí. Aos sábados, a gente tinha uma pré-reunião, que era uma pelada, na casa do Dr. Francisco Saboia, de Dona Dalva. A gente morava aqui na rua Augusto Cavalcante, né, que se chamava Cidade Alta, e o pessoal da Rua da Celpa. Então, a gente se encontrava aos sábados na casa do Dr. Francisco, certo? E daí a gente foi até 75. Daí, 76, um grupo, uma parte já foi estudar em Recife, mas quando a gente retornava de férias, a gente já se encontrava numa churrascaria Serrano, que era proprietário, era pai de um amigo nosso. De então, a gente começava a tocar os instrumentos e começava a ver a ideia de, em 77, se iniciar como brincadeira de rua. Então, eu não estava aqui, já foi um grupo que iniciou com as Virgens. No ano seguinte, a gente já mais estruturado, já mais entrosados, aí se partiu a ideia de um grupo de participar até em clube, que na época tinha um cronista social aqui em Arco Verde, o Pedro Júnior, e então ele começou a motivar esse carnaval de clube, sair um pouco da rotina, né? Então, começou uma disputa entre grupos para ver quem era que melhor se apresentava durante os festejos de clube. Então, a gente iniciou com Gota d'Água, na época, umas caftas que a gente produziu, e no dia seguinte a gente tinha que desfilar ali no Bandeirante, por conta que tinha um recurso da prefeitura e a gente tinha por obrigação de desfilar. Durante o dia, a gente começou já uma brincadeira, inovar aqui no Carnaval de Arco Verde. A gente tinha pais de componentes que eram empresários, vamos dizer, da Mercedes-Benz, da Pavel e outros. E aí a gente conseguia, João Joaquim, né? João Quinca. Tinha dono também de concessionária e cedia um caminhão para a gente, com combustível, motorista, e a gente já saía no sábado de manhã, no domingo, na segunda e na terça. Isso daí foi todo o percurso, a vida que durou o Grupo Lambaia. Tá? Então, a gente tinha esse costume de sair, já com os desfiles obrigatórios, mas o objetivo maior nosso era a disputa dentro de clube. Certo? Foi aí que, já em 78, a gente criou o Grupo Lambaia, tínhamos um estatuto também, como o Jurema tinha, e surgiu, nesse meio tempo também, entre Jurema e Lambaia, o Grupo Alcauã, liderado pelo pessoal da família Macambira, à frente o Hilton Brito, à frente, bem organizado, bem instrumentados, só que eles, como o Ulisses comentava, que havia o boato que quando tinha um desfile na rua,
eles não bebiam durante o dia. Então, era todos organizados, enquanto que o Lambaia era bagunça pura. E a gente chegou até a ser cobrado pela organização dos eventos de rua uma melhor postura. E aí, nos anos seguintes, a gente começou a se organizar, não parando de beber. Paulo acabou ele trazendo uma introdução para o tema seguinte, que é exatamente sobre os outros blocos, os demais blocos que havia na época. Nessa nossa pesquisa, a gente teve contato com pessoas de outros blocos que nos mandaram, enviaram fotos. Inclusive, eu gostaria de agradecer aqui o pessoal do grupo Esquina, que nos mandou um material de fotografia que a gente vai exibir, parte dele, durante o documentário. E também o pessoal do grupo Roscoff também nos mandou, gentilmente nos cedeu fotos daquele período maravilhoso. Então, eram esses blocos. Paulo já falou no Acauã. Tinha mais também, qual do lembra? Estrela Nordestina. Estrela Nordestina, era um muito. que criaram aí também. Já final de... Já. Tinha uma Asa Branca, né, também. Eram vários. Cinquentão, né? Cinquentão. Tapajós. Eu lembro também desse nome. Então, eram vários. Na verdade, eu estou aqui trazendo dois representantes de dois grupos que se destacaram. Mas havia outros grupos que participavam dessa cena de forma muito bonita, muito animada, e que em outra ocasião, quem sabe, a gente não reúna mais outros componentes para a gente trazer mais histórias do carnaval. Mas é importante lembrar que onde tem desfile, onde tem concurso, né, de fantasia, há uma certa rivalidade, né? Cria-se uma certa rivalidade. E eu lembro que havia rivalidade Acauã e Lambaia, Jurema e Lambaia, né? Inclusive até Paulo estava resgatando a história do hino, né? Do hino do grupo Lambaia, que falava com licença Acauã e o Jurema, né? Mas o Lambaia mora no meu coração. Mas o Lambaia mora no meu coração. Então é isso, eu queria que vocês falassem mais ou menos desse período, que, na verdade, como eram grupos que tanto brincavam na rua, né, que faziam um desfile ali no QG do Frevo, né? Isso. Duda relembrava que recebeu um troféu das mãos do lendário Nadinho, Reginaldo Silva. Exatamente. Uma grande figura aqui. Então fala um pouquinho, Duda, sobre esse desfile no esporte, na rua. Na verdade, as nossas criações eram próprias, né? Um dos ateliês, foi lá na casa da mamãe. Um dia a gente inventou uma cachaça para fazer as fantasias, né? Todo mundo costurando, aquele negócio todo. Na casa de Paulinho Leite também, a gente se encontrou algumas vezes, né? Mas essa disputa era uma disputa salutar, sem briga, né? Tá entendendo? É aquela velha história, a gente chegava do clube e ia todo mundo dormir lá na garagem, na casa da mamãe, com as portas abertas, né? Quem hoje imagina se fazer um tipo de coisa desse, né? Mas a gente era os próprios criadores, né? Até porque todos não eram pessoas amonadas, né? A gente tem que ralar mesmo, né? Não tinha essa onda de patrocínios como tem hoje, né? Você sair com uma fantasia com 10, 20 patrocínios, não existia naquela época, né? Era tudo com recursos próprios. E a gente conseguiu fazer belas fantasias e concorrer muito bem no clube e na rua. O clube, eu lembro, ficava muito bonito, que a gente via que se destacavam as fantasias, um determinado bloco ficava num setor do clube, outro ficava em outro, e ficava realmente aquela imagem bonita. E fala um pouquinho, Paulinho, sobre as fantasias do Lambaia, como é que vocês confeccionavam. O Jurema, na verdade, era como se fosse um galpão de escola de samba, né? O pessoal se reunia, ficava costurando ali. Tinha uma menina, uma das integrantes, eu lembro que era que desenhava, né, os figurinos e tal. Então era bacana por isso, porque havia não só o desfile, mas havia toda uma preparação anterior. E me fala aí do Lambaia, como é que era esse processo lá com vocês? Tal. O processo do Lambaia, muita discussão, ao nível de debate. Só lembrando que o do nome Lambaia nasceu de uma sugestão de Nenca, irmão de Ulisses Brito, na casa dele, na casa da Dona Zita. E os pontos centrais nossos eram na casa do Dr. Francisco Saboy com Dona Dalva, na casa da Dona Alvinéia, seu João Pacheco, e na casa de Dona Zita e Ulisses Brito. Eram os pontos centrais. E um anexo ainda era a casa do seu Lucas, que era um gerente do Banco do Brasil, pessoal de Rio Grande do Norte,
e a gente tinha as filhas dele, fazia parte do nosso grupo. Então, eram os pontos de encontro nosso. Voltando à parte de clube, a parte de setor, né? A gente ficava no fundo do clube. Lá no finalzinho era o setor do Lambaia. Lado direito do palco. Hoje, do lado direito. Antigamente era lado esquerdo no final, porque o palco era antes. Não, o palco, lado esquerdo, exatamente. O palco era na entrada do clube. Do clube, né? Hoje lado é que esquerdo. mudou. Hoje mudaram, inverteram. Não é isso? Então, o objetivo nosso, quando Duda tinha o galpão para confeccionar as coisas, nós também tínhamos. E a gente o investimento, não tinha investimento de terceiros, era todos nossos, e só botávamos, como diz, para arrebentar na parte de clube. O objetivo nosso era se apresentar bonito dentro do clube, porque nós sabíamos que o Jurema, que o Acauã, que era um forte concorrente nosso, por número de componentes, não esquecendo o pessoal do Esquina, do Roscoff, que eram grupos menores, mas não coisa. Esses outros grupos que vocês falaram, Estrela Asa Branca, Estrela Nordestina, esses daí já foram no final, eu acho que dos carnavais de clube. A gente deixou de participar, o Lambaia, entre 82, mais ou menos, eu acho que foi o último ano nosso. Não tenho essa precisão agora. Mas de muita amizade, de confraternização, certo? Foi essa vivência nossa. Como professor, ainda levei isso a meus alunos, que perguntava como era, e a gente falava do A, do B, do C, de todos esses grupos, como era a nossa rivalidade. Muito interessante e muito proveitosa. Até hoje, já se passam seus 40 anos, mais ou menos, a convivência, o relacionamento independente de clube, parece que somos colegas há anos, quer dizer, irmãos há anos. É não esquecer que já faz tanto tempo, parece que foi ontem. Né? Parece que foi ontem. Mas muito aspecto interessante, que a gente também já falou sobre isso aqui, é que, na verdade, essa brincadeira de carnaval era uma brincadeira séria, né? As pessoas se reuniam com bastante antecedência para levantar recursos, havia uma mensalidade. Eu lembro até que, no caso, eu brinquei no Jurema, existia uma carteirinha, né, Duda? Uma carteirinha do Jurema. E uma coisa interessante é que envolvia também os familiares. Isso. Eu lembro que no dia do desfile, minha mãe assistiu o desfile. A dona Eulália era madrinha do Jurema, então fornecia lá o espaço dela para que as pessoas pudessem fabricar as fantasias. Tinha a história dos almoços, né? Ela, que era uma exímia cozinheira, preparava aqueles almoços e tal. Paulo já falou aqui sobre os pais, né? Dona Zina Brito e outros mais aí que apoiavam também. Então existia toda uma estrutura, todo um envolvimento das famílias também nessa história desses blocos de carnaval. E uma coisa que a gente, que é o interessante que a gente relata aqui, é a questão de fatos interessantes que ocorreram nesses blocos, né? Nesses carnavais. Vocês têm assim na memória alguma coisa que mais interessante? Porque eu lembro que no Jurema teve um ano que o Lula Calixto, grande mestre, né, da cultura popular, ele brincou com a gente, ele saiu do carnaval da periferia e brincou ele com a trompa, né? Exatamente. Exato. E tinha muitas histórias, porque era muita cachaça, né, Duda? A gente, na verdade, durante o dia, a nossa cachaça era batida. A gente fazia batida, né? Agora à noite, no clube, a gente entrava escondido, era uma caixa de rum, era sagrado a gente tomar no clube, né? Mas eu queria fazer um registro também aqui de uma pessoa, né, de uma família que acolheu a gente, o senhor Heleno Gonçalves, lá do Pica-Pau, certo? Ele deu a gente um apoio, inclusive foi construído um espaço na época, que a ideia era que a gente se cotizasse e fizesse aquele espaço que existe ainda hoje, né? E ele tornou-se também uma sede para a gente, tanto aí como no sítio dele, na Serra das Vaias, né?
que a gente ele tinha uma becedinha azul, que essa becedinha era quem trazia a gente, levava para a Serra das Varas para fazer esse tipo de coisa. E aí surgiu fatos interessantes, por exemplo, a gente chegava de manhã, eu que estava criando um peba, chegou o peba estava morto. Mãe, vamos cuidar desse peba. E vocês estão loucos, vamos comer esse peba? Vamos tomar uma cachaça. Isso era toda já bagaceira, né? A gente está entendendo como é. Mas era interessante, era isso. Aí eu queria deixar esse registro aqui, né? Do saudoso Heleno, que nos abraçou de forma... Foi impressionante, né? A recepção que ele fez pra gente e disponibilizou, construiu o espaço lá, que queria até botar o nome do espaço Jurema, né? Não era esse Pica-Pau. Mas, porque tudo, por incrível que pareça, né? É uma coisa que não, é muito... atinge muito o sentimental. Por exemplo, minha cadela, o nome dela é Jurema. Apareceu uma vez, lá no sítio Pica-Pau, nasceu 2 cabras, né? Uma foi colocado o nome Isabel e outra foi colocado o nome Jurema. Aí tem Jurema, aquela menina Jurema, irmã de Jussara, né? Jurema. Aí o dia que eu encontrei com ela, ela disse, mas tu dá até tua cachorra, tu tomou meu nome. Não esquece do Jurema. Eu digo, não esqueço não. Jurema realmente marcou a minha vida, né? E eu acho que de muita gente aqui em Arrueiro. Eu vou lembrar um fato que uma vez chegou, não sei se foi um tio meu, perguntou lá em casa, perguntando a papai, ô João, e Kleber, como é que tá no estudo? Ele disse, olha, Kleber vinha até bem, mas agora apareceu uma tal de uma Jurema, e ele agora só pensa nessa Jurema, e meu tio pensando que era uma menina, uma namorada e tal, mas não era Jurema que ele falava, era um bloco de carnaval. Fala aí, Paulinho, alguma coisa dessa época interessante, assim, dos carnavais do Lambaia? O que marca a gente, quer dizer, Enes, né? Mais uma, por exemplo, a gente tinha a sopa de manhã, que era na casa de Socorro Olímpio, Deba, né? Deba. Ela fazia a sopa. Aí tinha uma feijoada na casa do Dr. Paulo Rabelo. E assim vinha. E uma das coisas que marcou, e hoje são profissionais da música, Elac, da Uara, e o irmão Emerson, eles pequenininho, né, quando começaram a tocar, Elac tocava pistão, né? Então eles já em cima, a gente já contratava eles para tocar, fazer parte da banda nossa, da batucada. Batucada. E eles puxavam, né, com um instrumento de sopro. E eu me lembro que uma vez o Elac estava com o bico de tanto tocar e eles querendo descansar, e a gente, não, você está sendo pago, e o moleque foi embora. Hoje é um dos grandes músicos desse nosso Brasil, né? Aí vem a questão das famílias, a integração com as famílias, certo? Isso foi importante. Ainda hoje se tem os laços, uns já partiram, mas fica as lembranças. Muitas lembranças boas. Eu lembro, o Ulisses, nas conversas que eu tive com ele lembrou um fato de um desses desfiles de fantasia no esporte, que de repente perderam um dos componentes. O apresentador, que era Pedro Júnior, o produtor social, ficava conclamando, pessoal, venha tirar um dos componentes que se encontra no salão. Quando foram lá, estava um dos componentes lá, que a gente vai mostrar essa foto, viu? No programa, completamente bêbado, e o pessoal saiu carregando o cara pelo meio do clube. Então são essas as histórias do carnaval de Arco Verde e seus personagens interessantes. Mas esse carnaval, ele acabou perdendo um pouco a força, na verdade, isso é um fenômeno que não foi só em Arco Verde, né? Esse carnaval do interior, o carnaval de clube, fora as exceções, né, que Pesqueira aqui vizinha é uma delas, mas perdeu a força e veio encerrar o carnaval de clube, como já foi relatado aqui, isso, meados dos anos 80, né? Só que posteriormente surgiu uma prévia muito interessante aqui, criada por Roberto, né, Roberto Moraes, que foi o baile municipal. E num dessas edições do baile municipal, a organização do evento, eles fizeram questão de homenagear exatamente esse segmento. Foi em 2015, quando houve a homenagem aos blocos de carnaval e o pessoal se reuniu, fez fantasia, né, Duda? Lembra um pouquinho daquele ano de 2015, que foi um reviver, né? Foi. Revivemos os carnavais já em outra época, mas também com um clima muito legal. Realmente foi muito significativo para a gente, né? O pessoal, gente de longe, né? Hoje a gente tem gente do Tocantins, na Paraíba,
na Bahia, né? E todo mundo veio, né? Porque eu acho que os grandes homenageados, né? Não desmerecendo os demais, foi a gente e o Lambaia que conseguiu vir para o baile municipal quando nessa edição era em homenagem aos blocos que existiram aqui em Arco Verde. E a gente se fez presente, eu particularmente estava trabalhando na época, né? Estava trabalhando, mas o pessoal confeccionou uma fantasia, né? E teve presente, foi muito bom, uma ideia muito interessante, né? Mais um evento também que infelizmente com o tempo, né? Também eu não acredito particularmente que volte, né? Porque Arco Verde mudou totalmente as tradições das coisas, né? Com relação a isso, né? Tá entendendo? Hoje a coisa está muito assim, muito desvirtuada, muito violenta, né? Mas que foi uma ideia de Roberto, né? Excelente, que poderia, na minha opinião, uma coisa que poderia ser resgatada, sabe? De forma bem profissional. De forma bem profissional, entendam bem o que eu estou querendo dizer. Não de forma filantrópica, de forma profissional. Eu tenho certeza que poderá se fazer em Arco Verde novamente um baile municipal. Vocês estiveram também reunidos naquele evento, né, Paulo? Sim. Eu, frequentador há um bom tempo de baile municipal, junto com o Marcelo Pacheco, certo? E a gente via do então secretário de Turismo, ele homenageando A, homenageando C, B e assim vai. E aí eu cheguei para ele num momento de encontro na rua, isso em abril, o baile municipal lá em fevereiro, e em abril eu me encontrei com ele na rua e disse, olha, por que você não faz uma homenagem aos grupos que faziam o carnaval de clube? Certo? Foi uma sugestão nossa. E ele disse, vamos ver no que é que dá. E eu sabia, e eu sentia que um pouco ele desviar do foco. E aí eu cheguei para a irmã, para Socorro Olímpio, irmã de Madalena, a prefeita, e sugeri a ela. E ela, de imediato, conversou em casa, entre família, e mais na frente, lá para setembro, mais ou menos, ele me entrou em contato comigo, o secretário, e disse, há aquela tua proposta, a prefeita gostou da ideia, vamos tocar à frente? E aí começou a reunir os grupos para ver as ideias que tinha para chegar ao baile municipal. E eu tinha dito ao secretário que a proposta nossa, como eu falei anteriormente, era reunir esse pessoal. Como o Duda falou, eu tenho amigos que estão em Tocantins, tenho amigos que estão não sei aonde, e eles vieram, o nosso também vieram. Perfeitamente. Foi uma maneira da gente se integrar novamente e divulgar o baile municipal, que até então ele fica restrito a nós. E a gente quis abranger e mostrar o que é que Arco Verde estava oferecendo. A mesma coisa fizemos com o Lambaia. Posso voltar um pouco? Sim, claro. Há uns anos atrás, 10, 12 anos atrás, depois da gente ter acabado, um amigo, Jonas Olímpico, ele ofereceu a casa dele em Recife, em Aldeia, para a gente se encontrar, um encontro casual. Um encontro casual. E desse encontro, a gente se definiu ali que vamos marcar para frente. Que data? Não tem data. Então vamos fazer o seguinte, todo o segundo sábado de janeiro, a gente se encontra aqui. E em junho, a gente se encontra no São João de Arco Verde. E assim já vem há quase 12 anos. A gente se encontra na casa de Jonas e no São João a gente se encontra aqui. Tivemos mais próximo um do outro. E aí surgiu a ideia da questão do baile municipal. Digo, se com o Lambaia está sendo arretado, está sendo bom, por que não com os outros também? E aí tivemos a oportunidade de ver os tais rivais do Acauama, do Jurema, certo? Do Esquina, rivais em termos, mas amigos, que até hoje permanecemos com essa ideia. E até hoje, se Deus quiser, até onde levar, a gente vai estar se reunindo. Pois é, são essas histórias, as amizades ficam, né? E um aspecto interessante desses grupos
é que, na verdade, as pessoas continuaram a se encontrar, mesmo depois de deixar de brincar carnaval, e dessa reunião de pessoas para brincar, surgiram casamentos, como é o caso de Duda, né? Que ele me relatou aqui, que a esposa dele desfilou grávida lá no desfile do carnaval, e surgiram casamentos, as amizades continuaram entre os membros, esses encontros, como é o caso desse relatado por Paulo aqui, o Jurema também fez vários encontros e, enfim, foi mantida essa amizade e isso é importante, né, Duda? Essa integração, até quando as pessoas se encontram para lembrar o que aconteceu naquele período da adolescência e tal, que foi bastante uma coisa bastante bacana, né? A gente não conseguimos manter, Paulinho, isso que você relatou aí, tá entendendo? Eu não quero entrar em detalhes, né? Mas infelizmente a gente não conseguiu. A gente tentou em junho de 2018, depois da caminhada do forró, né? Foi feita as camisas, que eram os 40 anos da nossa amizade, né? E ficou combinado a gente fazer uma confraternização também em aldeia, na casa de Roberto Gonçalves, né? Em dezembro. E a gente conseguiu reunir um bom número dos participantes, né? Era uma festa de um dia que para alguns tornou-se 3 dias. Roberto teve que aguentar a cachaça do cara 3 dias. Foi um carnaval. Foi um carnaval, na verdade, né? Mas infelizmente a gente não conseguiu mais agregar isso, Paulinho, continuar assim, todos os anos se encontrando, independente da questão da pandemia e tal, mas a gente não conseguiu mais por questões outras aí que eu me reservo o direito de não querer entrar em detalhes. Pois é, aí um personagem que você falou interessante é o Heleno, né? Heleno Gonçalves, que abraçou o Jurema, né? Que construiu inclusive até um espaço. E é importante lembrar que Heleno Gonçalves, ele vinha dos carnavais antigos do São Cristóvão, né? Ele era um dos organizadores, então esse amor dele pelo carnaval, por essa época, né, que já eram os filhos dele que brincavam, vinha dessa época que ele já era um carnavalesco de períodos anteriores. Bloco da sucata, um negócio assim. Né? Pois é isso aí. Então são esses registros que a gente está fazendo aqui e que juntando cada pedacinho disso aqui, forma o quê? Forma a história que é o Carnaval de Arco Verde. Eu queria fazer aqui uma última pergunta. É o seguinte, na visão de vocês imaginam assim um ressurgimento desse carnaval, com blocos, não seria voltar ao passado, né? Mas talvez blocos com outro formato hoje em dia, de pessoas jovens que se reunissem e que quisessem ficar em Arco Verde para brincar o carnaval, né? Porque na verdade o que a gente vê hoje é que as pessoas saem da cidade. Eu já passei o carnaval recentemente aqui, a cidade fica totalmente vazia durante o dia, ninguém vê movimentação alguma. E o que é que vocês acham? Teria assim, alguma estratégia que pudesse segurar esse pessoal por aqui do carnaval, esse jogo? Porque na verdade a juventude é quem segura a onda, né? Quem faz essa movimentação toda. É certo que ainda tem os brincantes remanescentes de outras gerações, mas o grosso mesmo, a maior parte é formado por adolescentes, jovens, pessoas que estão ali com aquele gás de brincar o carnaval e que hoje você dirige para os grandes centros, na Recife, ou não vão para as praias para brincar. O que é que você me diz acerca dessa ideia de uma retomada do carnaval? Na sua cabeça, você consegue visualizar isso? Não, eu particularmente eu acredito que não. Acho muito difícil acontecer isso por conta, Paulinho é professor, sabe isso mais que eu, da mudança nos costumes. Eu quero dizer, na questão, por exemplo, fui criado sem pai, mas eu me orgulho da minha educação doméstica. Infelizmente, hoje, isso é uma realidade, queira ou que não queira, a educação doméstica não existe a que existia na nossa época. Se existisse isso, eu tenho certeza que havia a possibilidade de se resgatar. Até porque o próprio pai teria o prazer em trazer o filho. Eu poderia ligar para minha filha, olha, vai ter o carnaval, o Juliano vai ser reeditado e você vai vir para cá. Tá entendendo? Mas hoje, realmente, a coisa se tornou venal, a verdade é essa, né? Ninguém forma um bloco se não tiver patrocínio, ninguém tem essa predisposição de gastar um centavo, tem que ir atrás do patrocínio. Então isso desvirtuou, né?
E eu queria fazer um registro aqui que exatamente, por exemplo, um bloco que surgiu já bem depois, né? Por exemplo, as Godocas do Pôr do Sol surgiu de uma cachaçada no bar de neném. Depois disseram, vamos fazer uma pelada, todo mundo vestido de mulher. E nesse dia vieram até o posto, ali que a gente chama posto de Alenildo, né? Ali na avenida. E isso foi, ainda passou 6 anos. Né? Só para contextualizar aqui, pessoal, assim, o período que Duda está falando agora já é depois que encerrou Jurema e Lambaia, e é importante que ele traga esse relato, porque é um outro aspecto do Carnaval de Arco Verde que a gente não estava contemplando aqui até o momento, e ele lembrou-se. Agora, o bom da conversa é isso, que às vezes não está no script, mas surge um fato histórico importante e que Duda está trazendo agora. Pode continuar, Duda. E nós tínhamos, né, eu cheguei a participar também, nós tínhamos como destaque, por exemplo, Dr. Valdemar Verde, né? Quando o bloco vinha no posto de Alenildo, o Valdemar já estava chegando na Praça da Bandeira. 15 dias antes, as pessoas já estavam ligando para ele para saber se ele ia sair. Entendeu? Realmente marcou uma época bem interessante, né? E, infelizmente, quando partiu para essa questão de trio elétrico, desvirtuou a coisa. Né? Porque a ideia era o seguinte, sim, trio elétrico ia ir atrás de patrocínio, né? Então tem que ter um patrocínio, porque... Não, a ideia não era essa, a ideia era um grupo de amigos se reunir e sair na rua bem à vontade, brincar. Eu lembro que um carnaval eu fiquei meia-noite, só tinha eu e Valdemar no bandeirante vestido de mulher. Eu disse, Dema, vamos para casa, pelo amor de Deus. Ele, não, vamos. Entendeu? O Valdemar era interessante, né? Quando ele... E outra, e tinha um detalhe interessante que eu queria registrar, nas Godocas. Todos, com exceção de, eu acho que do Dr. Theo, a minha pessoa, se fantasiava sem beber. O resto só se fantasiava se bebesse. E o Winston, machão, nunca se vestiu de mulher. Era um dos organizadores, mas nunca se vestiu de mulher. Ele não se vestiu de mulher. Está entendendo? Isso é um fato bem interessante. Então, isso aí surgiu. Por exemplo, um bloco que brincou 3 anos, as virgens da ABB brincaram 3 anos de internamento, foi uma maravilha. Quando saíram para a rua, contra o elétrico, foi a bagaceira. Aí é quando eu digo, os costumes mudaram, né? Tá entendendo? Tudo tem que a coisa se tornou muito venal. Você poderia muito bem convidar seus filhos, olha, a gente vai reeditar o Jurema com a nossa segunda geração, né? Paulinho podia ver, todo mundo poderia fazer isso, mas realmente é muito difícil, porque a educação que a gente teve, eu volto a repetir, insisto isso em qualquer local, a educação doméstica, infelizmente, mudou. Pois é, esses blocos a que Duda se referia, na verdade eles não saíam durante o carnaval, era na semana anterior ao carnaval e reunia muita gente, eram aglomerações imensas de pessoas que no final era já puxado para o trio, tanta gente que juntava, né? Eu queria, Cleber, fazer aqui um registro para vocês terem uma ideia. Quando foi que começou a se acabar o forró dos arco-verdenses, não, do interior de um modo geral, né? O primeiro forró dos arco-verdenses, se eu não me engano, foi no Náutico, certo? Eu ainda compareci em alguns, né? Chegou-se a se vender no Clube Internacional, lembro como hoje, 220 mesas, meu amigo. Foi ao Ara, se não me engano, Paulinho também teve uma participação, né? Paulinho teve uma participação, porque a gente ia para o forró dos arco-verdenses para se confraternizar. E isso foi um exemplo que surgiu em outras cidades que até venderam a festa, né? Chegaram a vender a festa, então acabou, mudou. Então realmente a coisa se tornou muito venal assim. Aí eu acho muito difícil, sabe, a gente reeditar essa retomada. E você, Paulo, você como um brincante e educador também que conhece essa movimentação da juventude de hoje e tal, o que é que você nos diz aí a respeito de uma possível retomada desse carnaval no formato de blocos carnavalescos de jovens e tal? Como o Duda e você já falou anteriormente, a questão do formato eu acho muito difícil de chegar. Eu lembro da minha geração de criança, adolescente e adulto, né? Na de criança a gente via aqui em Arco Verde, eu me lembro que pai tinha uma rural e depois uma caminhonete, você passava na rua, o banho
tradicional banho. Você passa havia disputa de ruas para ver que dava mais banho. O pessoal era com caldeirão, era com tambor de lado reabastecendo. Era arretado. Né? Rua São Vicente, por exemplo, foi uma rua que fez história. São Vicente, já no final da tarde, no período da tarde, já tinha seu baile de carnaval de rua, era lotado. Você não sabe, não tinha nem acesso. No período da manhã, né, era o banho. A rua que disputava, que não dava mais banho. Eu lembro meu pai, tinha uma mercearia, ele com suas limitações, ele botava um tambor, aí jogava goma, jogava o coloral, e assim era uma festa. E assim o tempo foi passando, foi acabando. Ainda a gente do Lambaia, quando a gente ainda teve a questão do caminhão, foi tentando ver que tinha caminhões na época, o pessoal na época botava uma lona no caminhão, enchia de água e tome banho. Na época da gente, ainda já finalzinho nosso. Aconteceu aqui, ainda tinha esse negócio da brincadeira de rua. O banho era retado. Certo? E aí, hoje, por exemplo, como você fala na parte de educação, eu tenho uns projetos. Eu tinha uns projetos lá na escola, trabalhava na escola de referência EREMA, e o nosso projeto era exatamente resgatar as músicas de cultura nossa. A gente falava um pouco do passado nosso, mas quando a gente vinha para a prática, o negócio era diferente. A formação é diferente. Certo? Muito diferente. Tá? Pois é isso. Tivemos aqui duas contribuições importantíssimas para... Sim, à vontade. A conversa é livre. Só um tiquinho. Fica à vontade, Paulo. Só para relembrar que a gente é tanta coisa que vem tanta coisa na cabeça da gente que a gente termina esquecendo. Em relação a nós do Lambaia, e Duda, Kleber, quando a gente vem falando que a gente vem se reencontrando, em janeiro e junho, a gente fez o baile de 40 anos do Lambaia com a Super Oara. Certo? A gente fez com a Super Oara. Então, nos períodos de São João, a gente fazia camisas. Essa daqui foi do baile municipal, que até hoje a gente está usando como um padrão oficial, que ela ficou o malandro, né? Ficou bonita. A gente achou bonita. E houve um debate no grupo para escolher qual era o modelo que a gente iria se apresentar. Terminou essa daqui com calça branca ou bermuda branca sendo a favorita. Até hoje a gente está. Tá certo? E espero que Deus dê tempo para que a gente curta mais, aproveite mais essa convivência. Aos amigos do Lambaia, fica esse abraço. Pois é importantíssima essa retomada, essa conversa. A gente está trazendo fatos interessantes, parte da história de Arco Verde, que se resume aqui no nosso projeto, ao Carnaval de Arco Verde, histórias de foliões sertanejos. Então, nós tivemos aqui uma conversa bastante produtiva e eu já passo a palavra primeiramente para a Duda para fazer suas considerações finais e depois para o amigo Paulo Sobreira também deixar aqui seu recado. Kleber, na sua pessoa, parabenizar, né, o COCAR pela essa iniciativa, muito boa, muito boa. Sei que você batalha muito nesse sentido de resgatar as nossas tradições. Tá certo? Uma prova é a caminhada do forró, né? E se você precisar da nossa contribuição para a gente retomar um carnaval, nós estamos à sua disposição. Hoje eu estou um pouco limitado, devido a uma deficiência que eu adquiri, mas que estou sempre à disposição. Eu liguei para você hoje e disse, cara, eu dei uma queda, você disse, não, então não vai, eu disse, não vou, compromisso é compromisso. Então, agradecer de coração, né, por essa oportunidade de estar aqui conversando com você, com o Paulinho, tá entendendo? E dizer da minha amizade que continuo por todos, todo dia o Jurema está na minha cabeça, todo dia o Lambaia está na minha cabeça, tá entendendo? Que era bem interessante, tinha fatos interessantes, às vezes quando a gente se encontrava, né, tinha alguns fatos interessantes, mas eu tenho certeza que a gente, com muita luta, Kleber, sabe? Não sei assim, como seria isso, assim, eu estou querendo vir aqui uma coisa, mas eu acho muito difícil. Eu quero agradecer, enfim, para mim foi, você não sabe, um imenso prazer sair de casa
para vir aqui dar esse depoimento, né? E relembrar algumas coisas que a gente tinha que passar aqui uns 3 dias lembrando as nossas malandragens, tudo coisas assim que a gente fazia de forma espontânea, infantil, né? Tá entendendo como é? Sem maldade, né? Não existia a maldade que existe hoje. Muito obrigado. Pois é, e a gente que agradece a sua participação e a gente fez questão que você viesse porque você teve uma atuação muito forte do carnaval, porque você organizou esse carnaval de rua antes do Jurema, depois brincou no Jurema naquele período e depois ainda pegou esse período depois desses grupos, né, Dondocas e tal, que já foi nos anos, acredito que nos anos 90. Eu brinquei nas Dondocas. E foi presidente do clube, do Esporte Clube de Arco Verde, então também participou dessa organização de festas carnavalescas por lá, e de modo que sua participação para a gente é imprescindível. A gente agradece a sua disposição de ter vindo e ter nos ajudado a organizar esse roteiro, ter contribuído com temas, isso é importantíssimo para a gente. Paulinho, suas palavras aí finais, deixa o recado. Em nome do grupo Lambaia, nosso agradecimento a você, a Kleber e ao Grupo Cocar por promover mais esse evento, esse projeto. E Duda, Kleber, com licença, a Cauã e o Jurema, mas o Lambaia mora no meu coração. Obrigado a todos, valeu. Essa é a brincadeira do carnaval, na rivalidade sadia. E queria registrar também que a gente está aqui hoje nos estúdios da Rádio Agnus Dei. E a gente quer deixar aqui nosso agradecimento a essa casa que nos acolheu. Isso aqui também é um espaço que já foi a antiga Rádio Bandeirantes, né, Rádio Cardeal Arco Verde, e que nos acolhe hoje para fazer esse papo sobre a história de Arco Verde. Então, é isso. Então, com o apoio da Lei Aldir Blanc Pernambuco, a gente realiza esse projeto Carnavais de Arco Verde, História de Foliões Sertanejos, com a certeza que estamos dando a nossa contribuição para a história de Arco Verde, para a memória de nosso lugar, porque um lugar que não tem memória, ele se perde no tempo. E é isso que a gente quer registrar. Um abraço a todos. No fim do mundo que tudo começa, eu não tenho pressa pro mundo acabar. Dá tempo de tomar mais uma saideira e depois a ideira.